essa questão, os fins justificam os meios, é uma questão assim de natureza ética, assim, por excelência, não é? Nós temos vivido isso, essa problemática agora, no presente, no país, né? No âmbito desses processos todos, envolvendo pessoas públicas, e fala-se de delação premiada. Há uma questão ética importante nessa atividade, né, que é uma atividade reconhecida atualmente, né, a delação premiada, não é isso? E, de um modo geral, quase tudo que a gente vem conversando aqui, desde a primeira aula, tem a ver com essa pergunta. Eu me lembro que no primeiro dia nós falamos de projetos e de valores, não é? E os projetos são da ordem dos fins. A gente está buscando alguma coisa, só que não é de qualquer jeito. Os meios para atingir esse fim, né, são os valores. Não é qualquer projeto que vale. Não é isso? Então, é uma questão ampla. É fácil associar diretamente essa questão ao Maquiavel, não é? O príncipe, e pensar estritamente em termos de governo, né? E o governo, para buscar determinados fins, se utiliza de qualquer meio, né? Então isso tem essa dimensão política grande, não poderia ser maior, né? Mas tem a problemática miúda nossa, da nossa ação, do nosso projeto pessoal, no dia a dia, de a gente querer coisas e ter que realizar outras para poder conseguir aquilo que a gente quer, não é? E em que medida há esse conflito, essa solidariedade entre fins e meios. Para começar, é um texto antigo nosso, mas eu não resisti. Você sabe que tem esse tique nervoso aí de escrever esses 1000 toques, né? Esses textos em 1000 toques, e a gente coloca no site. E faz muito tempo que eu coloquei esse daí, exatamente sobre esse tema. Então, como a gente lê em 1 minuto, está aí na tela, né? A associação com Maquiavel é direta, não é? E Maquiavel nunca falou isso, os fins justificam os meios. Ele não falou isso exatamente assim, mas tudo que ele fez foi para corroborar isso. Tem gente que reclama fortemente dessa associação, dessa frase com Maquiavel, porque diz: Maquiavel nunca disse isso, ele nem precisou dizer, ele preparou toda a infraestrutura para poder tudo funcionar a partir dessa perspectiva, né? Você chegar a essa conclusão. Pois é. Então, ter falado ou não explicitamente é um pormenor. Agora, eu acho que a síntese dos perigos envolvidos na resposta que a gente dá a essa questão está aqui nessa última frase. Na vida ou na política, nada é mais perigoso do que um tirano, um patife, com uma causa justa. Não é? A causa é justa, e daí aí eu vou e apoio o patife, porque, né, o que vale é a causa. E a patifaria vem junto com o patife, não é? Então, é uma questão que bate de frente com o conceito de integridade que já foi examinado aqui, não é? O conceito de integridade pessoal, cujo elemento assim primordial é a sintonia entre o que se fala e o que se faz, não é? A falta de integridade notória é você ter um discurso de um tipo e uma ação que não bate com aquilo, né? Descolada. Isso é a pessoa desintegrada, né? Um discurso belíssimo e uma prática que não vale nada. Ou o contrário, né?
por alguma razão fortuita ou de natureza ingênua, você tem uma prática interessante, mas com a pior das intenções. Aí vem o Kant e diz, isso não vale nada, né? Se até que a prática está dando resultado, mas a intenção dele é outra, ele está errando por estar fazendo bem, isso não nos interessa. Bom, essa questão, ela se relaciona assim com um monte de outras. Vejam, por exemplo, projetos e valores, né? A gente associa projetos assim a fins, a metas que a gente tem e a valores que sustentam aquelas metas. Os meios para a gente conseguir os fins de um projeto não podem, não vale tudo, né? Tem que ser sustentado por valores. A teoria e a ação prática, né? A teoria que é onde assim você elabora, não é? Para realizar a ação, você está buscando a ação prática. Agora, a ação é fundada em quê, né? A teoria é uma palavra grega, teoria, que quer dizer, com Hzinho, TH, né? Quer dizer visão. É a visão, teoria é visão. É a mesma raiz de onde vem a palavra teatro, que é o lugar onde você vai assistir, assim, alguma coisa, né? Então, a teoria é visão, mas só que é a visão que leva à compreensão para poder realizar a ação consciente, né? É a ação orientada por uma teoria. Apenas por um desvio é que teoria virou apenas contemplação, sem nada a ver com a ação. Mas é um desvio, é parar no meio, né? Então, eu preciso da teoria como meio para poder realizar a ação. Preciso. O dinheiro e o significado da vida, o dinheiro é a coisa que mais fortemente é para ser meio. O dinheiro não é fim. Não é? A confusão, a identificação de dinheiro assim com fim, né, é a mediocridade mais característica. Mediocridade significa, né, você parar no meio. Você até tinha um fim, mas você esqueceu do fim e parou no meio, né? Você é um medíocre. Por exemplo, a gente precisa se alimentar para poder viver, precisa ter um lugar onde morar, precisa, né? Essas condições materiais, esses meios materiais para poder a gente sobreviver, isso a gente precisa. Agora, quem vive exclusivamente em função de garantir esses meios tem uma vida medíocre. A gente precisa desses meios garantidos para poder começar a fazer as coisas para as quais a gente se sente vocacionado, né? Mas tudo que você tem na vida é que lutar para garantir a comida, lutar para garantir, né, a moradia, lutar, é uma vida medíocre, não é? O Estado e a liberdade pessoal. O Estado, há quem pense no Estado como, quer dizer, uma coisa fim, tipo fim. Mas o Estado é meio para garantir a vida das pessoas, né? Que a gente viva. Agora, para a gente viver, precisa de leis, normas, justiça, não é? Precisa ter poder, organização, precisa ter tudo, mas tudo isso é meio para garantir a liberdade das pessoas. Pensar no Estado como um fim é uma encrenca grande, não é? O Estado como um fim. A questão da utopia. Utopia, muitas vezes, é olhada assim como a meta. A gente gostaria que o país fosse assim, que o mundo fosse assim. Utopia é sempre um pensamento generoso, grande. Eu estou pensando no mundo inteiro, né? Não faz muito sentido você falar de utopia pessoal. Você tem um sonho pessoal, uma vontade, uma esperança, um desejo, né? Um projeto. Utopia sempre se refere à sociedade inteira, não é? Então você tem esse fim, vamos dizer assim, no horizonte. Mas é fatal. Em toda a utopia, e muitos livros com esse título foram escritos. O primeiro é o do Thomas More, né? Que foi escrito quando, do Thomas More? Chama Utopia.
Ele cria a palavra utopia. 1504, o Brasil está sendo descoberto. 1504, utopia. O Thomas More era um religioso que viajou aí com Américo Vespúcio e esses navegantes todos aí antigos, né? Ele viajou com eles e quando estava voltando dessas viagens e se aposentando, Thomas More já estava se aposentando. Aí ele escreveu esse livro que era assim, olha, tem um lugar maravilhoso, inventado, claro, sonhado, idealizado, um lugar que eu passei, que é um lugar assim, assado, topos é lugar, u é a negação, utopia, um lugar que não existe, né? E uma coisa maravilhosa, utopia. Pois bem, uma das características matemáticas do fato de você estar no máximo de qualquer coisa, a matemática diz assim, você está no máximo, se você se mexer vai piorar. Não é? Se você está no máximo, não se mexa, porque para frente ou para trás que você se mova, só vai piorar. Isso é uma utopia é o máximo. Só que tem que congelar. Tudo que é utopia, que foi escrita, né? Quando se imagina um mundo assim assado, então para não mudar, criam-se regras, leis e coisa que o dissidente, esse é o pior criminoso, né? O dissidente, numa utopia. Aquele que quer fazer uma coisa que é diferente do que está organizado, né? Não, mas eu não gosto disso, azar seu. Nós estamos no máximo, por que você quer fazer? Não é? E aí, que de utopia se foi para um outro lugar, outra palavra criada, que é distopia. E um exemplo célebre de uma distopia é o que o Orwell, o George Orwell, né, cria para a gente, 1984, né, naquele livro, entre outros, né, que é assim o terror dos terrores, o controle absoluto, a ausência absoluta de liberdade pessoal, o controle absoluto das ações, né, para poder não correr risco de mexer na estrutura do Estado, na forma de organização da sociedade, né? Isso é a distopia. Quer dizer, em função de um fim maravilhoso, cria-se uma situação prática de meios, né, que corrompe absolutamente o fim, não é? A religião e o sacrifício, não é? Quer dizer, você tem as metas, os fins que estão lá em qualquer religião. Agora, os meios, está aí, não dá para separar o sagrado, o sacrifício sagrado, está tudo relacionado, não é? Mas, como direitos e deveres, não dá para separar essas coisas, não é? Quer dizer, isso é para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, porque em muitas culturas pré-colombianas e tudo, assim, o sacrifício foi assim, um elemento importante na degringolada da cultura inteira, não é? O modo de compreender o sacrifício aos deuses, não é? A causa e a argumentação. Nossa, isso, o Nietzsche é fantástico nesse item aqui, ó. O Nietzsche, né? Quando ele diz assim, a maneira mais pérfida de você combater uma causa é você defender falando besteira. Você quer combater uma causa? Não, defenda, diga, essa causa é maravilhosa, isso é ótimo, e aí você só fala abobrinha. Aí as pessoas olham para você e dizem, essa causa não presta. O que não presta não é a causa, ele não está mostrando que a causa não presta, ele está mostrando que ele é limitado na argumentação, mas é inevitável, não é? Porque a argumentação é meio para defender uma causa, agora eu preciso ver a causa e ter os meios compatíveis com a defesa da causa. Se eu usei um meio ruim, conserte o meio. Ei, essa argumentação não está boa, isso aí é alimentar o inimigo, a argumentação precisa ser outra, né? Mas não quer dizer que a má argumentação detona a causa. De um modo geral, né?
os meios contaminam os fins, por mais maravilhosos que sejam os fins. O meio inadequado contamina, em vez de justifica, não é? Os fins prefiguram os meios, isso sim, quando você busca um fim, não é? Fundado em valores e tudo, isso praticamente delimita o tipo de meio, não é? Que você vai usar. Não dá para pensar no meio independentemente do fim. E eu diria assim, olha, ter a virtude nos fins é fácil. Você adorar fins maravilhosos, né? Finalidades maravilhosas é fácil. O duro é você ter uma perspectiva de meios coerente com esse fim que você quer. Porque triste é a questão da transparência inicial. Quer dizer, triste é você ter um tirano com uma boa causa, né? Porque daí os meios vão ser os piores possíveis em nome da causa que é boa, né? Então, chegar no acordo com relação às causas ainda é fácil, né? Não é que é fácil, mas eu digo, ainda é mais fácil do que você ter consistência, né, coerência na busca dos meios para atingir aquela causa. Ô, Nilson, Oi. mas eu entendi direito que os valores são meios? Para mim, os valores estavam ali junto com os princípios, então eles dão início a tudo, não? Sim, mas veja, você tá buscando o quê? Não é? Porque a gente vive e se sustenta buscando coisas, projetando, né? Indo atrás de coisas. Aí isso é que eu estou falando dos fins. Agora, vale qualquer caminho para poder chegar nessas coisas? Não. Então, os valores é que determinam, organizam os meios para poder eu chegar a esse fim. Não que eles sejam meio especificamente. Eles... quando você pensa nos valores, você pensa assim, de uma maneira genérica, o bem, o mal, de uma maneira genérica. Agora, eu não posso ter o bem como um valor abstratamente. Eu tenho que viver a minha vida, vivo a minha vida junto com os outros. Agora, essa vida que eu vivo junto com os outros é pautada por alguns valores, né? Os valores são meios nesse sentido de pautarem a vida, não é? De servirem de referências, de balizas para poder eu caminhar, mas eu estou aí querendo caminhar, né? Professor, Oi. eu achei muito interessante esse texto que o senhor passou. Ah, sim, eu lendo em casa para aula, eu vi esse livro do Sartori, né? Do Bobbio, porque ele fala... Ah, o outro do Bobbio, tá? Se na política a gente dá para ter a mesma ética que a do cidadão comum, por conta do número de situações extraordinárias que na política tem, então ele faz esse questionamento. Sim. Até que ponto você consegue. Sim, sim. Eu achei muito interessante. Que é em sintonia com o Weber, o Max Weber, né? Com a distinção, assim, das duas éticas, né? Ah, tá aqui. Com a distinção das duas éticas, a ética nesse livro, Ciência e Política, Duas Vocações, a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Qualquer um que exerça uma autoridade ou desempenhe um cargo público, ele tem suas convicções no nível pessoal, não é? E tem uma ética na qual essas convicções se baseiam, não é isso? Mas no exercício de uma função pública, ele é levado a tomar decisões pensando na coletividade e não pensando exclusivamente naquilo em que ele acredita. A responsabilidade pública, não é que leva o Weber a distinguir, e esse livrinho é fundamental para isso, né? Ciência e Política, né? Distinguir assim as ações que decorrem das nossas convicções. A gente não se anula, não se elimina, mas a gente considera os outros em função da responsabilidade que assume, né? Essa ética da responsabilidade. É isso, né, Marta? Eu achei interessante esse questionamento que ele coloca, de até que ponto na vida política
valores a priori. Sim. Porque se você também não... Você não consegue, não né? consegue. É. Se você também não tem um certo pragmatismo, você também está incorrendo em Perfeito, perfeito. Achei muito legal assim. O compromisso com a ação muda de patamar quando eu penso no individual assim e no coletivo, não é? No nível individual você tem fases de assim, desilusão, aí você se esconde, não é? Mas em termos coletivos você não consegue, acho que já falamos aqui uma vez, deveria ser um crime hediondo você querer contaminar os outros com a sua desilusão, não é? Você se desiludiu, espera, vai passar, não é? Você tem esperança e tudo e vai, mas não dá para sair por aí querendo, então, o país inteiro, eu me desiludi, o país inteiro tem que ser desiludido e eu vou agir e comandar como se nada, não é? Isso é um perigo, essa extrapolação do pessoal, assim, do individual para o coletivo.